Oh, glória a Deus, querido. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz a Bíblia: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem uma versão, querido, que eu gostei muito hoje lendo essa versão, na linguagem de hoje, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira, repete comigo, fala, esta é a verdadeira, o quê? O quê? A adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Olha que bênção. Ah, Senhor. Ô irmãos, um altar é um lugar de sacrifício, de oferenda a Deus. No Velho Testamento nós vamos encontrar muitos altares aos quais eram feitos de pedra ou de metal. No Velho Testamento você vai encontrar muitos sacrifícios, muitos altares, e sobre eles os adoradores, eles ofertavam animais, cereais ou vinho, e esses altares foram erguidos em momentos especiais, amém? Em momentos especiais na vida de pessoas e nações. E eu quero falar hoje com você sobre altares do Velho Testamento, alguns altares que foram levantados e que foram impactantes. Altares que representam exatamente aquilo que nós vivemos nos dias de hoje também. Só que Deus, Ele quer nos levar todos os dias a um nível maior de adoração a Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? E quando nós olhamos na Bíblia, no Velho Testamento, o primeiro altar, quem se lembra, é o altar de Abel. O altar de Abel, um altar de adoração, poucos anos após a criação. A Bíblia diz que Abel, ele ofereceu sacrifícios a Deus num ato de culto. Num ato de culto. A Bíblia nos diz que ele reconheceu que o Senhor era digno de adoração, que era o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele simplesmente levantou um altar para glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Deus, hoje eu levanto o altar. Deus, hoje eu coloco sacrifício aqui, nesse altar, para reconhecer que Tu és o poderoso Deus da minha vida. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, 4, que diz assim, de acordo com a Bíblia, diz versículo 4, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Quem quer ser aprovado aqui? Quem quer ser aprovado pelo Senhor? Dá um glória a Deus aí. Ele continua dizendo, por meio dela também, mesmo depois de morto ainda fala. Olha só, mesmo ainda depois de morto, a oferta daquele homem ainda fala, ainda está falando. O altar de Noé também, um altar de gratidão. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi levantar um altar de gratidão ao Senhor. Deus, eu te agradeço porque durante esses 40 dias aqui, desse dilúvio, por sobre as águas, quando ele enxerga a terra, a primeira coisa que ele faz é um altar agradecendo ao Senhor. Sabe, amados, às vezes nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, para levantar um altar, não para matar bicho, amém? Isso é coisa do inimigo. Fala, está amarrado. Esse negócio de matar animalzinho, tá maluco, é? Não pode. Mas quantas, seitas aí fazem isso? Mata bicho. Foi oferecido, querido, lá um cordeiro que se sacrificou. Jesus Cristo, ele foi o próprio sacrifício
para nos deixar livres. Não precisa mais de nada disso. Depois você vê o altar de Abraão, um altar de fé. Talvez esse seja o altar mais famoso do Velho Testamento, um gesto profético e até messiânico. Abraão, sobre ele colocou Isaque e quase chegou a sacrificá-lo. E esse ato profético representa também a própria vida de Jesus, só que pelo contrário, Jesus Cristo, ele vai até o fim, ele é sacrificado para nos salvar. Depois vem o altar de Isaque, um altar de superação. Ainda no livro de Gênesis encontramos Isaque, filho de Abraão, seguindo o exemplo do seu pai. Ele também construiu altares. Fez isso depois que os filisteus pararam de persegui-lo. Não, peraí, a perseguição acabou, chegou um tempo de paz, eu vou levantar um altar de gratidão a Deus. Amém. Depois vem o altar de Jacó. Esse também é um altar tremendo, um altar de compromisso. Presta atenção nisso, querido. Altar de compromisso. Ele falou assim: não, hoje eu levanto o altar ao Senhor, me comprometendo com o meu Deus. Quantas vezes nós talvez fazemos promessas, fazemos alianças e quebramos essa aliança? A Bíblia diz: melhor não prometer. Se você não consegue cumprir, melhor não prometer. Se você, querido, pode ser essa pessoa, esse adorador que diante do Senhor faz uma promessa, você precisa ir até o fim, em nome de Jesus, amém? Quem não se lembra da pedra de Jacó, erigiu como coluna, derramando sobre ela o óleo, depois do sonho da escada que chegava ao céu. Ali, diante daquele altar improvisado, ele fez um voto dizendo, lá em Gênesis capítulo 28, 22, diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei a 10ª o dízimo. O altar do tabernáculo, um altar de comunhão, construído de acordo com as ordens de Deus. Esse não foi o altar de um homem, mas de toda uma nação. No altar do tabernáculo e posteriormente no altar do templo eram oferecidos sacrifícios pelos israelitas, e por todo Israel era um altar de comunhão. Depois, querido, você vê o altar de Davi. Isso daqui é tremendo. O altar de Davi, um altar de conciliação. Ele fala daquela passagem lá do campo de Araúna. A Bíblia nos fala que Israel, por causa do pecado de Davi, Israel estava pagando um preço, a praga veio sobre Israel por causa do pecado de Davi. Então Davi, ele vai e ele entende: não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa história. E às vezes, querido, você levantar um altar, sacrifícios, depois de chegar nesse lugar, lá na frente você vai entender melhor qual é a melhor oferta. Nós falamos aqui desde o início, sua vida. Mas Davi naquela época falou assim: não, eu quero ir lá no campo de Araúna. Ele comprou uma terra para levantar um altar ao Senhor. A Bíblia nos diz que Araúna, o dono daquela terra, diz assim: não, eu quero te dar. Araúna estava com medo de ser morto pelo exército de Davi, mas Davi, ele só queria comprar aquela terra. Davi, ele queria comprar. Araúna falou assim: não, eu te dou. Davi vai e fala assim: olha, eu não darei ao meu Deus algo que não me custe nada, eu quero comprar essa terra. Fala aleluia. E aí então a Bíblia nos fala que depois que ele levanta aquele altar, a praga o quê? Acaba. Dá para entender isso, irmãos? A importância de você, sabe, levantar o altar todos os dias. E altar não quer dizer, mais uma vez, um bicho, um animal, não. É algo muito mais precioso que o Senhor quer das nossas vidas. E agora eu quero dizer a você, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26 até o 28. O altar do Calvário, o último altar. Esse foi o último altar. Quando chegamos no Novo Testamento, encontramos um único altar. O último altar, o altar definitivo, aquele sobre o qual foi oferecido o sacrifício eficaz. Esse altar foi o Monte Calvário, o Monte da Caveira, o Monte Gólgota, aonde um homem foi sacrificado. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, 26: agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou
uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Irmão, Jesus, ele se entregou naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Só que ele vai voltar. Tem uma segunda vinda. E o Senhor Jesus, como todo-poderoso, sem pecado, imaculado também, ele volta para buscar a sua igreja. Quem é a igreja que vai subir? Dá um glória a Deus aí. Quem é a igreja que vai subir? Fala eu. Olha para o seu irmão e fala assim: nós vamos. A gente vai junto. Amém? Quem dá um glória a Deus aí? Fala para o seu irmão assim: eu aqui não vou ficar. Sabe por quê, querido? Se você ficar, tem a grande tribulação. Aí, irmãos, você vai desejar a morte não vai vir, você vai sofrer muito. Você não, fala, eu não. Fala aleluia. Só que para isso você precisa se entregar todo dia no caminho da verdade. A gente não sabe se o Senhor volta agora mesmo. E se Ele voltar hoje? E se o Senhor voltar hoje, será que você sobe? Se a trombeta tocar agora mesmo, será que nós subimos? Os sacrifícios do Velho Testamento foram apenas símbolos do sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É apenas suas pisaduras que somos sarados. É no Calvário que, como Abel, prestamos adoração. É junto à cruz que, como Noé, podemos expressar a nossa gratidão a Deus. Amém? Amém? Através de Jesus. Depois que Jesus entregou sua vida por nós no Calvário, não há mais lugar para sacrifícios ou penitências. Amém? Sabe, aquelas caminhadas de 300 horas, fala misericórdia, vou pagar uma promessa, não faz isso, não precisa disso. Pagando promessa, sabe, subindo uma escada, sei lá, não precisa disso. O sacrifício sou eu. Fala assim, eu sou. Fala assim, eu sou a oferta mais preciosa para o meu Deus. Nossas vidas sobre o altar. Olha o que ele diz lá mais uma vez em Romanos capítulo 12, versículo 1, falando sobre esse altar espiritual. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, faz-nos a seguinte exortação: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentar todos os dias nos apresentar diante do Senhor com o vosso corpo por sacrifício vivo. Amém? Todos os dias Deus nos chama para esse lugar. Eu quero que você se apresente agora como sacrifício vivo. Essa é a oferta que eu quero. O Senhor diz, essa é a oferta mais preciosa. Nossas vidas, portanto, que devem estar sobre o altar. Mas o que isso significa? O que significa esse altar? Nossas vidas sobre o altar significa entrega. Altar é lugar de rendição, de consagração total, amém? Sabe quando nós falamos aqui, ó, venha no altar. Quando você vem no altar, não é para você pedir, é para você se entregar. Não é hora, quando você vem para o altar, Deus, olha, eu me entrego a Ti como oferta agradável ao Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor, nessa hora no altar. Quando eu me prostro, quando eu oro ao Senhor, é assim. Nossas vidas sobre o altar representam uma dedicação total, eterna e incondicional a Deus. A Ele pertencemos, nós pertencemos a Deus. A Bíblia nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais dono da sua vida. A partir do momento que você tem a Jesus, que você aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, agora Ele é o dono da sua vida. Dono da sua vida. Nossas vidas sobre o altar significam verdade. Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos nele. Sabe o que é isso, querido? Precisamos viver aquilo que pregamos.
E o contrário disso é uma mentira religiosa disfarçada de cristianismo. Não adianta nada eu ser aqui dentro da casa do Senhor um crente e lá fora eu totalmente carnal. Não, isso não é sacrifício no altar. Isso não é ser altar de Deus. Nossas vidas sobre o altar também significam proteção. Quem tenta salvar a própria vida, a perde, mas quem a perde por amor a Deus, a salva. Amém? Amém. Eu quero, querido, que você entenda uma coisa. Quando um sacrifício vai para o altar, ele não tem volta. Não tem volta. No Velho Testamento, quando levava-se um sacrifício, um animal, não tinha volta, acabou era ali, não tinha volta. Assim somos nós. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, não tem volta. Posso ouvir glória a Deus? Você não pertence mais ao mundo, você não pertence mais ao pecado, você não pertence mais a essa podridão, às trevas, você pertence a Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo para você, determinado missionário estava ali evangelizando uma tribo indígena. E aí apareceu um índiozinho e ele queria agradecer a Deus de alguma forma. E ele falou assim, não, eu preciso entregar alguma coisa, eu preciso ofertar alguma coisa. E ele levou uma cuia para o missionário. O missionário falou assim, não serve. O índiozinho, decepcionado, ele volta e ele pega o seu arco e flecha. Quando ele leva o arco e flecha naquele altar, o missionário diz, não serve. O índiozinho, ele decepcionado, mais uma vez ele volta para casa, ele pega o seu cachorrinho que ele tanto amava, leva para lá, e agora ele diz, não serve. E aí o índiozinho, ele volta encucado, ele volta chorando, se ajoelha, ele começa a chorar desesperado, o que eu posso entregar? Ele chora ali, e ele fala assim, o missionário, isso serve. Oh! A Bíblia diz um coração compungido, um coração arrependido, um coração contrito. Ah, querida, a Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer de escutar, prazer de ouvir a oração. Sabe aquele dia que você está diante do Senhor e você chora? Aquele dia que você está na presença do Pai, você se rende no altar e você começa a chorar, você não sabe porquê, mas você está chorando. Por que eu estou chorando? Sei lá. Só tem uma explicação. Deus, Ele começou a quebrantar você. E aquele coração, quando ele fica apertado, você começa a chorar na presença do Senhor, é porque o Espírito Santo, Ele está lavando a sua alma. Deus, Ele está vindo curando o seu coração. Depois que você faz essa oração, depois que você chega diante do altar e chora, você sai leve. Quando já sentir essa presença, esse lugar? Ah, queridos, Deus te chama para esse momento, todos os dias. Todos os dias nós temos esse lugar, esse altar verdadeiro. Também como sacrifício, entregar a nossa vida diante do altar, nos quebrantando, nos entregando ao Senhor. Deus quer a sua sinceridade como filho. Deus quer a sua paixão por Ele como filho. Deus não quer ver um filho perdido. Nós acabamos de falar aqui sobre o filho pródigo. Aquele filho que ele pega toda a herança do pai antes de morrer. Geralmente a herança é quando alguém morre. Mas ele falou assim, pai, eu quero a minha herança. Me dá a minha herança, aquilo que eu tenho direito. Ele foi, a Bíblia nos diz que ele desperdiçou toda a herança do pai. Desperdiçou na festa, desperdiçou nas gandaias. E a Bíblia nos fala que quando ele estava ali comendo, querendo comer alfarrobas, comida de porcos, ele lembra dos empregados do pai. E ele fala assim, nossa, mas nem os empregados do meu pai passavam isso, passava essa humilhação. E ele tem no pensamento uma coisa, ele diz assim, olha, eu vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu e a terra, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia nos diz então que ele se levanta, ele volta, sujo, arrebentado, destruído,
mas ele lembrava da casa do pai. Talvez você estava assim perdido, mas você lembrou: eu preciso voltar para a casa do pai. E a Bíblia nos fala então que ele volta. E quando ele está chegando na casa, na fazenda, ele olha para o pai o abraça lá. O pai nem espera o filho chegar na casa, o pai sai correndo, vai abraçar o filho. E o filho diz assim: pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus. Quando ele vai falar isso, a Bíblia não fala que ele falou: trata-me como um dos seus escravos. É como se o pai interferisse ali a continuidade. Não, você não é meu escravo, você é meu filho. Às vezes o mundo nos tira a identidade, e foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele perdeu a identidade, por isso ele estava querendo chegar diante do pai e dizer assim: olha, trata-me como um escravo agora. Mas Deus, ele reconcilia o nosso coração. E quando nós oramos, Deus diz assim: olha, você não é escravo, você é filho. Deus nos chamou, querido, para um lugar de adoração. Só que eu quero dizer, o lugar de adoração é você. Você é templo de adoração. Amém? Amém.